Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos chegando para mais um vídeo aqui no canal. Se você está aqui me assistindo, provavelmente você tem hernia de disco, tem constantes dores na lombar e você está buscando soluções para esse problema. E talvez até você acredite que sua dor tem muita origem da hernia de disco. Hoje eu tô aqui para contar para você que pode não ser bem assim. A hernia de disco pode influenciar, mas talvez não seja a origem e não seja ela que esteja aí causando tanta dor nas suas costas. Mas como assim, Paulo? Como que não é a hernia? Pode ficar tranquilo que eu vou explicar isso ao longo do vídeo e se você entender isso, eu te garanto que o caminho da melhora da dor vai estar muito mais perto de você. Se você não me conhece, como eu já falei agora, meu nome é Paulo Simões, sou professor de Educação Física, especialista em exercício para melhora da dor lombar e hoje eu estou aqui para te ajudar com esse tema tão importante. E para a gente entender melhor essa questão, a primeira coisa que eu quero que você entenda é que dor é diferente de lesão. É isso mesmo, muitas pessoas confundem e associam uma dor a uma lesão e são coisas completamente diferentes, tá? Para eu te dar um exemplo bem simples aí da nossa rotina, sabe quando a gente corta o dedinho no papel? Eu já fiz isso várias vezes. Às vezes a gente sente muita dor ao fazer isso, né? E às vezes a gente nem percebe, a gente está aqui trabalhando e tudo mais e a gente nem percebe isso. Nos dois casos a gente teve uma lesãozinha ali, né? A gente cortou o dedo, mas em alguns casos a gente sente dor. Em alguns casos a gente não sente dor. Olha a diferença disso. Por isso que não dá pra gente associar a dor com uma lesão. Por quê? Porque a dor, gente, é uma experiência desagradável que pode ser sensorial ou emocional. Ou seja, ela pode ter algum tipo de dano aos nossos tecidos, ela pode ser apenas uma experiência desagradável que a gente passou, por exemplo. Já a lesão é quando quando acomete alguma coisa nos tecidos, como por exemplo, pode-se dizer que a hernia de disco é um desgaste nas estruturas e pode-se dizer que esse desgaste é um tipo de lesão, vamos dizer assim, tá bom? Mas esse desgaste, como a hernia de disco e como o exemplo do corte no dedinho que eu dei, a hernia de disco é a mesma coisa. E muitas vezes a hernia de disco ela vai ser assintomática, ela não vai estar ali sendo a causa, a origem da dor. E em alguns casos, ela vai ser uma parte da dor, vai estar influenciando aí na sua dor lombar. Quer um exemplo bem bacana? Eu espero que você goste pelo menos um pouquinho de esporte. Se não gostar, também não tem problema que vai dar para você entender. Em 1996, gente, teve uma ginasta dos Estados Unidos. O nome dela, vamos ver se eu pronuncio direito, hein? O nome dela é Carrie Strug. O nome dela vai até aparecer aqui, caso a minha pronúncia seja tão ruim assim em inglês, tá, gente? Por que eu tô falando dessa atleta dos Estados Unidos? Ela, em 1996, ela no penúltimo salto dela, ela precisava de uma pontuação bem legal para os Estados Unidos conquistar a medalha de ouro nas Olimpíadas de 96 em Atlanta. E o que aconteceu um salto antes do último dela? Ela, no impacto que ela teve no solo, ela fraturou o tornozelo. E você deve estar pensando assim comigo, nossa, Paulo, então os Estados Unidos não ganhou essa medalha de ouro, né? Ela não conseguiu fazer o último salto e o salto decisivo. Não, ela conseguiu fazer. Eu vou até deixar aqui na descrição desse vídeo, tá bom, gente? Eu vou deixar o link do vídeo que conta a história dessa menina para você entender um pouquinho mais do que eu vou te contar. Então, voltando para a história, mesmo com o tornozelo fraturado, sendo que em casos normais, nosso caso no dia a dia, a gente ia direto para um fisioterapeuta, a gente ia direto avaliar, ia tratar da melhor maneira. Ela saltou, ela fez o último salto mesmo assim. Se você for ver no vídeo que eu estou deixando aqui embaixo, ela dá um tiro muito forte, muito rápido. Eu acho que eu nunca cheguei perto de ser tão rápido, não. Ela dá um tiro muito forte, faz o salto e ela conquista a medalha de ouro. Se você for ver, ela só vai lembrar da dor no tornozelo dela depois que ela cai, ela vê que ela fez um ótimo salto, aí é a hora que ela sente a dor no tornozelo. Por que isso? Se você ver o vídeo, eu recomendo muito que você veja, você vai entender muito esse conceito. E por que isso acontece? Porque o foco dela estava todo na medalha de ouro. Então,
o corpo dela foi se adaptando e a percepção de dor não veio na hora da lesão. Ela sente sim um estalo, como você vai ver no vídeo, mas o foco dela vai e ela acaba conseguindo estabilizar aquela situação para fazer o salto e ser campeã. E por que isso acontece? Que eu acabei de dar o exemplo do dedo. Dor é completamente diferente de lesão. Muitas vezes a gente vai ter uma lesão e não vai ter dor. E tem vezes que a gente vai ter dor sem nenhum tipo de lesão associada. A nossa percepção de dor, a experiência que a gente teve em relação ao momento doloroso, que é o que vai valer. A minha dor está mais alta, a minha dor está mais baixa. Se você vai conferir no vídeo, a menina dos Estados Unidos que ganhou a medalha de ouro, mesmo com o tornozelo fraturado, ela não sentiu dor na hora que ela estava lá respirando fundo e se preparando para o último salto. Se ela sentiu dor, ela se adaptou muito bem àquela situação para fazer o salto. E por quê? Paulo, por que você está falando? Por que você está contando a história dessa ginasta? Para você entender que dor e lesão são coisas diferentes. Muitas vezes você teve uma hérnia de disco constatada no seu exame, mas pode não ser essa lesão, vamos dizer assim, que está ocasionando a sua dor. E eu vou te explicar alguns contextos que podem sim estar influenciando na sua dor, talvez até mais que a hérnia de disco. Primeiro eu queria que você entendesse esse conceito. E agora eu queria que você imaginasse uma situação hipotética. Primeiro, eu trouxe para você uma situação real que aconteceu. Vai ser muito legal se você clicar no vídeo e ver a história para ficar bem visualizada essa coisa que dor é diferente de lesão, tá bom? Mas imagina comigo um taxista e um soldado numa guerra, tá? Não é uma analogia louca, eu juro para você. Imagina que esse taxista ele foi assaltado e infelizmente ele tomou um tiro no ombro. E imagina que esse soldado na guerra, ele tomou um tiro no ombro em batalha. Responde para mim, tá? Nesse caso aqui, o taxista tomou o tiro no ombro, o assaltante foi embora. Esse cara aqui, soldado na guerra, ele tomou o tiro no ombro e a guerra continua rolando. Se ele não ficar esperto, infelizmente ele pode acabar tomando mais tiro. Diz pra mim, quem vai sentir mais dor comparando as duas situações? Com certeza o taxista. Por quê? Porque ele tomou um tiro, o assaltante foi embora, então ele não está mais sofrendo risco naquele momento e a percepção vai toda para dor, com certeza. Já esse soldado, provavelmente o limiar de dor dele vai ser menor, porque o sistema nervoso, o corpo dele, tudo vai falar, não cara, você tem que fugir, você tem que continuar atirando, você tem que voltar para a base. Então, essa vai ser a diferença. Pensa bem comigo. O tiro que eu estou falando aqui, hipoteticamente para vocês, no mesmo lugar desses do taxista e do soldado, no mesmo lugar certinho. Fala para mim, eles tinham lesões diferentes? Não, né? Mas, com certeza, igual eu falei, o limiar de dor deles completamente diferente. Então, deu para entender, gente, que dor é completamente diferente de lesão? Que se você tem uma hérnia de disco, que se você tem uma protusão discal, se você tem que salvar uma hernia extrusa, por exemplo, que são desgastes nas estruturas da coluna, dá para eu afirmar com toda certeza que é isso que está causando a minha dor, ou eu preciso olhar para outros contextos, ver outras situações? Com certeza eu preciso olhar para outros contextos. Então, como você viu o exemplo que eu dei do dedo, da gente cortando o dedo, às vezes dói, às vezes não dói. Como você viu, por exemplo, o exemplo que eu dei da Kerri Strug, da ginasta que foi campeã olímpica, levou os Estados Unidos a ser campeã olímpica com o tornozelo fraturado. Como você viu essa analogia do soldado e do taxista tomando um tiro no ombro, a mesma coisa acontece quando a gente tem um diagnóstico de hérnia de disco, por exemplo. Vamos supor que você teve o diagnóstico de hérnia de disco depois de você ter uma dor lombar muito forte ao pegar o seu filho no colo. A percepção de dor foi muito forte na hora que você pegou o seu filho no colo. Aí você teve o diagnóstico de hérnia de disco, acreditou que só aquilo era o motivo da dor e quando você for pegar seu filho no colo de novo, você acaba sentindo aquela dor. Por quê? Muito por conta que você teve uma experiência desagradável antes pegando seu filho no colo e gerou a dor, do que a hérnia de disco. Ou seja, você teve uma experiência desagradável lá, pegou seu filho no colo e
tempos depois você foi pegar ele de novo, isso não quer dizer que aquilo é um movimento lesivo para você. Apenas quer dizer que você se adaptou mal a esse movimento em uma situação e depois de um tempo o seu sistema nervoso acaba produzindo essa memória da dor, e nem sempre vai estar associado à hérnia de disco. Tá bom? Só para ficar bem claro, coisa que eu já falei até em outros vídeos para vocês aqui no meu canal, grande maioria das hérnias de disco, gente, mais de 80, 90% dos casos vão ser assintomáticos. Porque a hérnia de disco é como se fosse uma cicatriz de batalha aí que a gente vai acumulando ao longo do tempo, tá? A gente está usando o nosso corpo por muitos anos, fazendo diversas atividades e os desgastes vão acontecendo ao longo do tempo. Isso é super natural. Mas a gente percebendo essas situações que eu quis trazer aqui hoje para vocês, da ginasta, do soldado taxista, do dedinho lá pintando, são situações para a gente entender de uma vez por todas que a dor é muito diferente da lesão. Tem muita gente que tem hérnia de disco e nem sabe que tem, nem tem dor. E tem muita gente que não tem hérnia de disco, que tem muita dor lombar, que tem muita dor nas costas. Isso acontece justamente por isso. E quando você diferencia dor de lesão, quando você entende que não é a hérnia de disco que vai te limitar, e quando ela influencia na dor, ela é apenas uma parte da dor e que essa dor pode ser controlada, você começa a acreditar mais na melhora, você começa a agir mais para você melhorar, igual aquela ginasta, ela agiu para ganhar o ouro pela seleção dela. Você também pode agir para controlar a dor, independente se você tiver hérnia de disco ou não. Aí você deve estar pensando, Paulo, por que isso acontece? Por que a dor continua forte se não tem nenhuma lesão associada? Nosso corpo, gente, nosso sistema nervoso, às vezes ele sofre por um excesso de zelo. Sabe aquela mãe que protege muito o filho nem sai de casa direito no começo, por às vezes excesso de zelo, né? Quer cuidar demais. Então, com o nosso corpo é a mesma coisa. Então, se eu tive uma experiência desagradável, por exemplo, pegando meu filho no colo tendo dor, fazendo uma corrida e tendo dor, recebido um exame de hérnia de disco que aquilo tem aumentado a minha percepção de dor. Quando eu passar por aquelas situações de novo, é como se disparasse um alerta do nosso corpo para proteger, para avisar para a gente que tem alguma coisa errada, porque aquilo foi entendido como uma coisa ruim. Ele acaba disparando a dor, e a dor ela fica num terreno confortável ali. Mas Paulo, por que isso acontece? Por que a dor apareceu e por que ela continua perdurando? Primeiro, por causa disso que eu falei, você passou por uma experiência negativa que gerou dor nas costas e às vezes você fica revivendo essa dor quando você se movimenta, por exemplo. Isso é muito real, muito mais até que uma hérnia de disco, por exemplo. Então, qual que é a origem da dor? O que eu tenho que fazer para melhorar? A maioria das dores, gente, 90 a 95%, tá? Não vão ser graves, tá? Não representam algum tipo de doença ou condição clínica grave. São muito poucos os casos de condições graves, tá? Relacionadas à dor nas costas. E qual é o segundo ponto que eu quero que você entenda? Que a maioria delas são inespecíficas. Tá? Porque a gente pode definir a dor como uma experiência desagradável, tá? Sensorial ou emocional, como eu já disse, relacionado a aspectos culturais, ou seja, os nossos hobbies e tudo mais, relacionado a aspectos psíquicos, como eu te falei da percepção de dor, e de novo dou o exemplo da ginasta, isso é muito forte nela, como que o foco estava todo em ganhar a medalha logo e só depois que ela foi sentir dor. Relacionado também ao nosso estilo de vida, atividade física, alimentação. São esses. Então, grande maioria das dores lombares vão ter origem inespecíficas, tá? Mas tem esses agravantes. E quais são eles? Nível de estresse muito forte. A gente ter um nível de ansiedade muito forte. A gente manter uma rotina de evitar movimento porque eu já tive dor em algum momento. E ao contrário do que talvez seja intuitivo do nosso corpo, quando você sente dor você não fazer, é super importante que a gente treine os movimentos gradualmente, aqueles movimentos que geraram dor. Porque se você teve dor na lombar, o movimento vai fazer
Lembra quando eu falei que a dor encontrou um terreno tranquilo ali para ela ficar? Porque ela é sempre emitida como um alerta ali quando você faz alguma situação que gerou dor. Para a gente quebrar esse ciclo e realmente ajudar a reduzir a dor, a gente precisa incluir movimentos aos poucos que assemelham aquele movimento que gerou dor. Então, se você, por exemplo, tem dor muito ao sentar e levantar de uma cadeira, um exercício como o agachamento, por exemplo, gradualmente você fazendo, mesmo que com um pouco de dor, vai te ajudar a preparar melhor e você conseguir reduzir essa dor. Se você tem dor, por exemplo, ao pegar alguma coisa no chão, exercícios de puxar, de empurrar, de fazer força com os músculos do tronco, vai te ajudar a preparar melhor para essa situação. Então, viu só como a origem da dor é muito mais que uma hernia de disco que deu no seu exame? É muito mais que isso, gente. Tem relação com as nossas percepções em relação à dor, tem relações com as experiências negativas que eu passei com a dor, que eu já enumerei alguma delas aqui para vocês. Tem relação em como que eu estou cuidando do meu estilo de vida, se eu estou com uma rotina de exercícios legais, se eu estou mantendo uma alimentação legal, se eu estou com muito estresse, muita ansiedade na minha vida, no meu trabalho. Todos esses pontos têm que ser observados, porque não adianta você focar na hernia de disco, focar na lesão, que pode ser que a dor não esteja vindo dessa lesão, e sim desses conceitos que eu passei para vocês. Mas Paulo, o que eu faço então? Já deu hernia de disco no meu exame, você me explicou, eu entendi esses pontos de dor e lesão. O que eu faço? O que você recomenda que eu faça para eu melhorar a minha dor? Primeiramente, entenda esse ponto que eu falei. Se precisar, reveja o vídeo, clica no link, vê aquilo que eu te falei da atleta que levou os Estados Unidos a ser campeã olímpica mesmo com o tornozelo fraturado, que vai te ajudar a entender melhor esse ponto e a desmistificar um pouquinho de dor e lesão. Normalmente o nosso cérebro associa dor e lesão, mas eu quero que você tire essa associação hoje, tá? Segundo ponto, entendeu esse conceito, entendeu que você não precisa se limitar, que o movimento é importante, que se expor gradualmente a exercícios mesmo com dor são importantes. Comece uma rotina de exercícios físicos. Paulo, que rotina, que exercícios que eu começo? Você tendo liberação médica para fazer exercício, isso eu estou falando que todos nós, principalmente se você estiver sedentário, é importante que o médico faça uma avaliação, te libere certinho para os exercícios, tá? Mas não é para você dar migué no treino não, porque a maioria das pessoas são liberadas sem nenhum tipo de problema para o exercício, tá? Comece uma atividade para você começar a aderir ao hábito, uma que fique mais fácil para você fazer, tá? Pode ser uma caminhada, pode ser um exercício de força da sua própria casa. Eu tenho aqui no meu apartamento, já fiz até um vídeo falando sobre isso. Comece 2 a 3 vezes por semana, já é um volume muito legal para você começar, 20 a 30 minutos. Se for necessário, busque a orientação de um profissional de educação física ou de um bom fisioterapeuta também para te guiar nos exercícios, vai ser muito bacana. Mas comece aos poucos e não pare mais. Conforme você for incluindo exercícios na sua rotina, você vai se sentindo mais confiante, você vai se expondo gradualmente a situações que antes você tinha dor. Com o tempo, com certeza, essa confiança, essas mudanças de percepção de dor no nosso sistema nervoso central vai ajudar você a tirar aquela dor incômoda daquele terreno confortável do seu corpo e começar a jogar, falar show, dor nas costas, vai para lá. Fora o exercício é a ferramenta principal, mas também tentar manter uma alimentação equilibrada. Por que eu falo isso? Porque uma boa alimentação vai te ajudar a reduzir inflamações, uma boa alimentação vai te ajudar a ter mais disposição para os exercícios, mais disposição para a sua rotina também. Uma boa alimentação, às vezes você não sabia disso, mas também pode te ajudar a controle de nível de estresse, pode te ajudar a controlar a ansiedade. Muitas vezes a gente desconta a ansiedade na comida, né? Mas quando a gente está comendo bem, os nossos níveis de ansiedade e estresse também vão ficar menores. Então, tudo que eu falei aqui, gente, são coisas super possíveis, não precisa ser desgastante. Eu, por exemplo, eu faço 20 a 30 minutos, na maioria das semanas, eu faço 3 a 4 vezes. Às vezes eu faço mais quando eu quero dar uma corrida ou tudo mais.
Na maioria das semanas eu mantenho a minha alimentação legal, mas dou umas escapadas sábado, domingo e tudo mais, tudo com equilíbrio, gente. Eu não tô pedindo aqui nada mirabolante para você. Eu só tô pedindo que você entenda todos esses conceitos que eu passei para você, que você entenda que ficar muito paranoico com a hernia de disco não é a solução. Na maioria das vezes ela não vai ter relação com a dor, e que sua dor vai estar mais relacionada com isso que eu falei, com as suas emoções, com as percepções em relação à dor e com tudo isso. Eu espero de coração que os exemplos que eu dei aqui hoje tenham te ajudado a entender esse conceito de diferenciação entre dor e lesão, te ajude a entender melhor isso para você iniciar uma rotina de exercícios, perder um pouquinho do medo do movimento e aos pouquinhos você conseguir reduzir a sua dor lombar. Eu te garanto que é super possível, tá? Eu consegui reduzir minha dor lombar dessa maneira, tá? Eu já contei aqui em outro vídeo, eu já travei as costas várias vezes e hoje eu tenho a minha dor lombar, graças a Deus e aos exercícios, aos bons hábitos, muito bem controlada, tá bom? Espero de coração, do fundo do meu coração mesmo, que esse vídeo tenha te ajudado a entender isso, que entender isso te ajude a incluir exercícios, a se cuidar mais e a principalmente dar um show aí na dor nas costas que tem incomodado tanto você que está aí me assistindo. Agradeço de coração se você ficou comigo até o final desse vídeo e eu te vejo no próximo vídeo.